O maior desafio hoje é começar. Na verdade, sempre foi. Quando eu comecei também, era pior ainda, né? Mas você sabe, a gente começava sem referência de nada, sem curso, sem nada. A gente era assim, a gente concorria com 200, 300 caras e eram escolhidos os 5 que iam fazer um estágio dentro de... eu, por exemplo, comecei na BKS. E se você faltasse 4 vezes durante o estágio todo, você era cortado e limado. Então você sabe que o número de pessoas te secando para você ficar doente, para você perder o ônibus, para você ser atropelado, era muito grande. E sempre foi um desafio, porque na dublagem tudo é tempo, como acho que tudo, né? O diretor ganha por tempo, o técnico ganha por tempo, o estúdio ganha por tempo, e se você não tiver um ritmo para dar conta do tempo que você foi escalado, por exemplo, cada 20 trechos de fala de 20 segundos é considerado um anel. Um anel, então, se der 20 segundos, para quem não sabe o que é anel, é meio complicado, né? Porque o anel é uma medida de gravação, para você ter o tempo que os diálogos são realizados, para que seja remunerado, né, também, e ter a referência da estrutura. Isso. O Anísio sabe muito melhor do que eu, porque quando se começou a dublagem no Brasil, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Era tudo gravado em Tascam de 1 polegada, projetado o vídeo num telão. Por isso que todos os estúdios antigos, Alamo, BKS, hoje a única que sobrou ainda é BKS, né, que tem um estúdio de 4 metros, é uma sala de cinema. Então tinha um projetor que projetava num telão, o dublador entrava, não era sozinho, já ia todos os que estavam naquele trecho, o filme era projetado. Depois, como o projetor não tem retrocesso, ele não volta a fita, ele tira o rolo, rebobina o rolo, coloca o rolo, passa esse trecho, não pode passar muito, porque senão o cara não grava, né, todo esse trecho, tira o rolo, era um trampo da peste. Aí o técnico teve a ideia de cortar a película num tamanho que desse uma volta no projetor. Então esse trecho dava 20 segundos e ficava rodando, em vez de tirar o rolo e tal, perder tempo, colocava esses pedacinhos e ficava rodando, né? Aí saia uma, saia outra, tá pronto, vamos gravar, porque tinha que gravar de primeira, não podia. Virava um anel. Concorda? Virou aquele anelzão. Imagina um filme de 90 minutos, 400 anéis, trechinhos, né? De fita. No Rio foi diferente. No Rio, como era looping, eles são mais chiques, lá fica looping até hoje, né? Vai virando. Dá um looping no projetor. Então até hoje no Rio é looping, em São Paulo é chamado de anel. São Paulo e Brasil, né? Eu acho que o Brasil e o mundo se adaptou ao anel. Então 20 segundos é um anel. E cada 20 anéis é 1 hora, que é justamente o tempo que você leva para você ensaiar uma, né? Ver uma, ensaiar outra e gravar na terceira. E isso, a tecnologia foi avançando, foi vindo os DAs, né? Vieram outra tecnologia. Hoje se grava em digital com Pro Tools ou outros equipamentos que são maravilhosos. Dá para você esticar a fala, encolher a fala e puxar a fala. Mas a forma de pagamento ainda continua sendo anel, você entendeu? Porque é uma forma fácil, prática. 20 anéis é 1 hora, 21 anel é 1 hora e meia, 30 anéis 31 anel é 2 horas e assim por diante. Então, voltando lá atrás, você, para ter esse número digamos, gravar 20 anéis por hora, que é o mínimo do mínimo do mínimo, você tem que ter ritmo. E para adquirir ritmo, você tem que praticar. Entendeu? E antigamente, como é que a gente praticava isso? Não tinha onde praticar. Você só assistia os caras. Hoje não, hoje é fácil de entrar no meio, porque você tem... Não tinha treino, você praticava valendo. Você entendeu? Então, eu acho que antigamente era mais difícil ainda de entrar. Antigamente era proibido errar.
Proibido errar. Hoje você até erra, tem a tecnologia, estica, encolhe, desde que a interpretação ficou bonitinha. Eu acho assim que, só voltando ao foco inicial da sua pergunta, talvez o maior desafio para o dublador, eu não me coloco na categoria de dublador, eu sou um cantor, né? O meu trabalho foi um trabalho de produção musical e no máximo, assim, com os atores, a preparação vocal e uma direção voltada ao canto. O dublador precisasse cantar, precisasse de alguns elementos para fazer uma interpretação musical, né? Então, o meu enfoque sempre foi como músico e produtor, né? Mas eu acho que um grande desafio é você manter a alma da dublagem, a boa interpretação. E isso vem da essência do quê? Do ator. Porque o dublador, ele é um ator da voz. É uma pessoa que trabalha com inflexões. Se ele não tem as inflexões de sobrancelha franzindo e olhos e bocas, ele tem que fazer isso tudo de uma forma vocal, sonora, e você imaginar essas inflexões físicas, né? Ou se conectar com as imagens do filme, da série, que já tem essas inflexões do ator original, e se conectar com isso. Então é um exercício assim de conexão com uma imagem, né? Então esse eu acho que é o grande desafio desde sempre da dublagem. Hoje existem outras questões, como o Raul falou, da própria tecnologia e de outras coisas que chegam para somar e às vezes gerar conflitos assim de como isso vai se desenvolver, como a inteligência artificial, né? E como isso está presente na dublagem, na música, em várias outras artes, nos negócios hoje, nas pesquisas e tudo mais, né? Eu acho que são grandes desafios que nós temos sempre, e isso é estimulante. Desafios motivam a gente rever pontos de vista, nos tornarmos melhores, não nos deixarmos abater por dificuldades e transformações, ajuda a nos reinventarmos e a evoluir dentro de um processo de um mundo que segue sempre impermanente, né? Ele vai sempre se transformando. Acho que a gente pode ver pelo lado positivo isso também. Com certeza. Só completando, a dublagem é algo que você não pode chegar e falar assim, eu sou bom. Porque cada trabalho é um trabalho novo para você. É um novo ator que chega com uma nova interpretação, é uma nova série que chega com outro estilo. Então tudo é renovado, é tudo novo, é tudo novo. Você nunca pode chegar assim, eu sou o cara. Não, nós estamos constantemente em evolução. E assim, eu costumo dizer, quer dublar? Então treine muito dublagem, assista muito boa dublagem, tenha uma boa leitura, uma leitura dialogada, né? E quando você achar que está bom, treine mais e mais para ficar ótimo. Agora estou ótimo, então treine mais para ficar excelente. Agora estou excelente, então treine mais para ficar excepcional. Putz, agora estou excepcional. Aí treine mais para ficar que nem o céu, perfeito. Aí você vai perceber que não existe perfeição, que ser bom o bastante basta. Daí completando também, daí você me perguntaria, mas como treinar se eu não estou nesse mercado de trabalho? Hoje, vocês têm tantas ferramentas à mão, até de fazer um fan-dub, né? Em casa, deixa eu ouvir a voz desse personagem, tentar reproduzir a voz do dublador, as intenções. Esse treino de repetição pode ser feito em casa. Claro que se você fizer um curso de dublagem e tiver essa vontade, né, da repetição e de treinar, claro, isso aprimora com certeza a sua técnica. Você vai pegar nuances, né? Porque são nuances muito grandes que você tem da língua e de cada personagem, né? E digamos assim, de cada emocional de um personagem, né? Você fazer essa leitura para conseguir traduzir. Vai em frente, insista. Eu não tenho penso logo existo do filósofo. Experimente o penso logo insisto. É isso. Sejam teimosos e determinados.
É uma pergunta que levou quase uma hora. Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Levanta primeiro, galera. 5 milésimos, quase. Mas é você. Opa, boa tarde. Eu sou a Sara, sou do site Só Mais Uma Coisa, a gente fala muito sobre cultura pop. E eu tinha uma pergunta para o Raul, porque dando uma pesquisada para saber perguntar aqui e tudo mais, eu vi que você dublou e dirigiu os atuais clássicos cult trash da Vídeo Brinquedo, né, atual Crianças Inteligentes. Que são aqueles filmes que eles fazem que a gente chama na indústria de mockbuster, né? Que é um filme que você faz para fazer sucesso no embalo de ouro. Com os carrinhos, Ratatouille e o Ursinho da Pesada, né? E aí, ano passado, a Estação Net Cinema fez, né, uma sessão de filmes da meia-noite especial de animação estreia, que justamente passou Ratatouille e o Barquinho. E além de dirigir, você fez o combo, os carrinhos, não sei se eu lembro. Aí eu meio que perguntar, como que você se envolveu nesse projeto, assim, que depois se tornou tão controverso, se você esperava que esses filmes fossem voltar com esse amor meio cult, assim, das pessoas? Boa pergunta. Na época, a gente estava com a Uniarte a todo vapor, e aí chegou o Botana, da Vídeo Brinquedo, que a gente já tinha feito um projeto para ele, que era Mel e Orfeu. E aí ele chegou e falou assim, cara, tem um projeto aqui que é em parceria com a 44 Tons, que é um pessoal que está se formando agora em animação, só que a gente tem zero de orçamento. E aí eu queria propor uma parceria, eles vão animar, eu tenho o projeto e vocês fazem a voz original, que nesse caso a voz original é o que vem primeiro, então a gente faz a voz original e o pessoal vai animar em cima. A gente vai dividir em 30% para cada um que vender. Aí, como era uma empresa grande, eu falei, vou chamar a galera, vamos fazer uma reunião para ver o que eles acham. Aí uns falaram assim, legal, outros falaram, putz, mas que é isso daí? Aí a gente viu os croquis, né, dos desenhos, eram bem tosquinhos, né? Aí a maioria decidiu, não, isso daí não vai vender nada, você acha que você quer? Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um precinho bem camaradinho, dividinho, várias vezes, e a gente faz a voz original e pronto. Aí fizemos a voz original, o pessoal, né, da 44, o Ale Machado, que hoje é um dos caras mais ricos do mercado. Quer dizer, caras não, hoje, desculpa, Ale, ela fez uma transição sexual. E aí, fizemos e mandamos. Beleza. No dia que estava passando no cinema Carros da Disney, a Vídeo Brinquedo estava lançando na Americanas carrinhos. Era umas 10h30 da manhã, eu fui até a Santa Efigênia, porque nosso estúdio ficava ali no centro mesmo, comprar um negócio. Passei na frente da Americanas, tinha uma, tinha uma fila, virando o quarteirão de mães e crianças. E na frente da loja Americana tinha uma pilha de DVD, que era uma monstra de carrinhos. Eu olhei para aquilo, não acredito, mano. Ou foi um jogo de marketing muito seu bom, né? E aí quando eu voltei, eu falei pro Satiro, que era o sócio, falei, Satiro, nós tomamos na tarraqueta. Aí ele, como assim, por quê? Não, vai ali no Americanas dar uma olhada. Sem sacanagem, a primeira tiragem foi 30 mil cópias, vendeu em 4 dias. Eles fizeram mais 6 tiragens, venderam 180 mil cópias de um DVD tosco, que era chamado Tosco Carrinhos. Os caras ganharam tanto dinheiro que o Ale comprou um apartamento, Botana comprou um prédio lá na Santa Efigênia, e nós ficamos só com os 4 mil reais que cobramos de negócio. E aí, lógico, aí veio carrinhos 1, 2, 3, 4, 5, 12, aí veio. Aí o Satiro queria propor parceria, ele falou: não, agora eu estou aqui, eu vou pagar para vocês e pronto. E aí foi um projeto bacana da Vídeo Brinquedos, acho que foram 26 animações que a gente fez, porque teve depois a Escolinha de Princesas, Abelhinhos, Ratatouille,
Urso da Pesada. E eles continuaram na mesma pegada que depois chamaram de Trash, e no mundo eles estão hoje vendendo em 180 países. E eu tive o privilégio de dirigir e participar, basicamente de todos, né, fazendo umas pontinhas. Poucos dubladores são cantores, né? Dá muito trabalho. É porque normalmente o ator, ele se concentra na parte de interpretação, né? E fora do Brasil, a formação, ela valoriza outros aspectos, porque não sabe aonde o futuro vai levar aquele artista. Então o artista, ele acaba se especializando numa escola de artes, não apenas uma escola de arte dramática, e você vê a pessoa aprendendo canto, interpretação, dança, e não é à toa que existe todo um mercado da Broadway, dos festivais, dos musicais lá fora, como uma tradição principalmente americana e inglesa, né? Cats, do Andrew Lloyd Webber, né? E todas as franquias da Disney, né? Frozen e todos mais ali que você vai vendo, o Fantasma da Ópera e tudo mais. Você vai vendo através dos musicais essa, digamos, multiplicidade de talentos em uma pessoa só, né? No Brasil, normalmente, o dublador, ele não canta, mas, por outro lado, nós temos uma das melhores, se não a melhor dublagem do mundo, justamente pelo jogo de cintura que o brasileiro tem em fazer a leitura dos outros. Ele consegue ouvir com muita sagacidade, com muita inteligência. Então tem esse aspecto. Eu cheguei a cantar coisas que talvez forçassem um pouco para o dublador. Por exemplo, o Fantástico Mundo de Bob, que era um menininho, ele tinha 8 anos de idade, daí eu tinha que fazer da mesma forma que o ator, né, o dublador tinha que fazer uma voz caricata, né, de um menino de 8 anos, eu tinha que também fazer um menino de 8 anos cantando, né? Por exemplo, o Bob, ele tinha um personagem, o tio dele, que era o tio Ted, né? Então ele era apaixonado pelo tio Ted. Daí um dia o tio Ted não aparece e ele faz um blues, né? Acordei de manhã, pulei da caminha, estava com saudade, mas nada do tio Ted, o que fazer? E o coral, o que fazer? Saudade do tio Ted me faz sofrer. Então são situações diferentes, você tem que ter uma voz de borracha, como o dublador tem que ter uma voz de borracha para imprimir, até pelo parâmetro que ele tem da voz original dos personagens, né? Então são desafios legais aí, é bem divertido. Eu costumo dizer que Merrick de Yu-Gi-Oh! Foi um divisor de águas, né? Que em 2000, quando eu fiz o Merrick, eu fazia muitos longas e os caras me escalavam sempre para 3 personagens, um jovem, um meia-idade e um velho. Um jovem, meia-idade e um velho. Aí quando veio o Merrick, eu estava dirigindo Yu-Gi-Oh! E o Paris sempre falava assim, quem dirige não se escala para personagem principal nem para personagem coadjuvante. Pontinha, tudo bem. E nos primeiros episódios o Merrick era uma pontinha. E ele foi crescendo. E o Merrick, ele tem uma cara de criança, né, de adolescente, sei lá, de jovem. Só que ele é possuído por um demônio. E ele fala o tempo todo assim, né? Eu invoco o dragão alado de Ra para mandar você para um vale das sombras e baralhe bem faraó. Imagina, depois de dublar esse bem o tempo todo, né? Então o Merrick foi desafiador, porque você tinha que aquecer bem a voz para que ela continuasse, né? Por horas e horas dublando o Merrick. Boa pergunta, mas milésimos quase, viu? Rapaz aqui tá com barco aqui. Boa tarde, meu nome é Júnior, estou pelo canal da Nikito também. A pergunta é com relação a IA na dublagem. Eu queria saber a opinião de vocês com relação ao uso da IA
está cada vez mais próxima, né, da interpretação do artista. E se vocês acham que tem alguma possibilidade de em algum momento ela acabar substituindo a dublagem? Boa pergunta. Nós estamos até com uma campanha, né, de dublagem viva, e tem um projeto tramitando no Senado que é para justamente regulamentação da IA. Teve um senador que retirou alguns pontos que seriam de direitos conexos, porque segundo ele, para ter direitos conexos você teria que ter um registro, que nem se registra uma música, né? Então você tem que tirar como é que é o nome do negócio, né? ISRC. Isso. É um número internacional da música. Toda música tem um número. E é a partir desse número que ela é tocada em qualquer lugar do mundo, é registrado se ela é tocada e para arrecadar direitos autorais. Então, aí ele quer dizer o seguinte, que para eu ter esse CSRC, eu teria que, então, toda vez que eu gravar alguma coisa, ir lá e requerer esse registro. É meio que impossível, né? Porque, puta, você grava de manhã uma coisa num estúdio, de meio de outro no outro estúdio, então... E ele diz o seguinte, então, toda vez que você solta alguma coisa na internet, você está soltando para o público. E o que o público fizer com isso, você autorizou, basicamente. Né? É errado isso daí. E eu acho que ainda não vai ser substituída. Eu acho que enquanto as pessoas quiserem boa qualidade, uma qualidade excelente, nós ainda vamos ser úteis, né? Mas é claro que a inteligência artificial ela vai usar a sua voz para poder ser alimentada. Tanto é que existe agora uns contratos que nós não permitimos o uso da nossa voz para alimentar a inteligência artificial. Basta 100 frases minhas para que o computador consiga criar, então, um diálogo. Só que é um diálogo frio, um diálogo sem intenção, um diálogo reto, retilíneo. Você vê que tem alguns canais que já usam bastante, né, esse estilo de voz. Para mim, tudo bem se quiserem usar minha voz, desde que me paguem, concorda? Oi, Eunísio, tudo bom? Aqui é o Jair, do canal Remember, e eu gostaria de saber como é o processo criativo para você elaborar as aberturas de animes. É tão complicado como se imagina ou não? Eu acho que quando você tem uma versão, né, primeiro a gente entender o que é esse trabalho. Primeiro, o que ele não é. Sabendo tudo o que não é, o que sobra é o que você tem que fazer. Então, primeiro, o que ele não é. Uma versão não é uma tradução literal, palavra por palavra. Ela não é também só uma, digamos assim, uma cópia do original. Ela é uma adaptação, uma versão, inclusive cultural, para realidades diferentes. Primeiro, uma realidade de língua diferente e uma realidade de países diferentes. Quando você tem a cultura japonesa, você tem uma animação, existem coisas que podem ter um bom apelo no Oriente e não ser tão interessante para o público ocidental. Então, saber fazer esse mix é importante também. Isso eu estou falando especificamente no caso dos animes. Uma outra coisa que facilita aí no caso é que tanto na língua japonesa quanto no português nós temos uma estrutura de sílabas muito parecidas, tanto que nós temos um abecedário em português. E no Japão existem o hiragana, o katakana, que são silabários, então você tem por sílabas, né? Então é bacana, porque a gente também trabalha com banana, né? Konbawa, né? Você tem maneiras de trabalhar isso de uma forma que, para adaptação de uma versão, acaba sendo, digamos, facilitada, né? A divisão melódica e silábica, né? Eu sei que é um pouco chato esse lado técnico assim, mas como ele falou, uma questão do processo criativo, né? A primeira conexão é isso, como fazer as notas se encaixarem de uma forma próxima com o original. Porque você vê no mundo
geek dos eventos de anime, os fãs cantam em português e muitos conhecem a versão em japonês também original. Né? Tanto que eu estou fazendo um curso de japonês agora para aprender e cantar alguma coisa para vocês também em japonês. Em breve eu vou estar cantando as versões, uma parte em português, outra em japonês, e se bobear eu começo a criar algumas em japonês. E por que não? O mundo é vasto. Vamos em frente. Isso aí. Boa tarde, Rochelle, vou falar. Michele, nome da minha irmã. Rochelle. Rochelle não é o nome da minha irmã. Bom, eu queria perguntar para você que eu vi que você é muito acessível, né, com outros cantores e outras bandas, e geralmente sempre que você vem aqui você toca com a Kamen Rider, né? Como você conheceu eles? Como surgiu essa parceria? Eu conheci na cidade da primeira vez que tocaram. Me falaram que tinha uma banda muito legal, eu falei assim, poxa, bacana, eu só gostaria de conversar com eles antes, passar o repertório, eles já estavam familiarizados com o repertório, daí eu falei assim, olha, vamos ver então se a gente consegue pelo menos chegar um dia antes na cidade para fazer um ensaio, né, para a gente se conhecer em cima da situação que vai ser levada ao palco, né. E como eu já assistia aos ensaios também, via outros aplicativos e tudo mais, assim, a gente conseguia ver por celular um ensaio, acompanhar um ensaio, e falar, é isso aí, gente, está ótimo e tranquilo. Saber delegar é importante, né, assim, saber dividir tarefa. Eu não sou uma pessoa centralizadora, assim, eu sou uma pessoa que eu confio na capacidade e no talento das pessoas. E quando eu vejo ali que está tudo certo, não tem como dar errado. Resultado, a gente se apresentou mais algumas vezes, teve show solo, show com o Ricardo Fábio, do Dragon Ball GT, nós fizemos também. E agora estamos voltando novamente, porque eu vi também ali no Centro Cultural Dragão do Mar, numa ação do Sebrae, há muito tempo, numa cooperativa de músicos que eu fundei no Amazonas, um período que eu fiquei lá, e nós reunimos músicos de vários estilos musicais, do rock, do blues, do clássico, lá do erudito, lá de orquestras, lá, para ações culturais, e nós viemos para cá e fizemos uma série de shows também. Então eu gosto muito da cidade, essa efervescência cultural que vocês têm aqui. Então foi muito bom, assim, e eu espero voltar várias vezes aí com a Kamen Rider e com outros talentos também, porque pô, não é uma casinha fechada, mas uma coisa não é só o talento e o tocar bem, é o ambiente, você se dar bem com as pessoas, não são prestadores de serviço, são colegas que se tornam amigos. Para mim a relação humana ela é tão importante quanto a relação profissional e artística. Se tiver tudo dentro do mesmo pacote, com certeza o público nem vai saber por que fica tão legal, é porque existe essa sincronia, essa simbiose, né? E isso é muito importante, potencializa resultados mais legais.